Imagine um mundo onde o ataque às Torres Gêmeas nunca tivesse ocorrido. O dia 11 de setembro de 2001 ficaria marcado apenas como mais uma terça-feira comum, sem as imagens aterrorizantes de aviões atingindo o coração financeiro dos Estados Unidos. Mas o que isso significaria para a geopolítica global? Como seria a segurança nos aeroportos? A guerra ao terror sequer existiria? E como Nova York e o mundo teriam se desenvolvido sem esse evento traumático? Vamos explorar essa realidade alternativa e entender os impactos dessa mudança na história. Na época, o mundo vivia o otimismo da virada do milênio. A globalização estava em plena expansão. A internet crescia a passos largos e a economia dos Estados Unidos prosperava. O Oriente Médio já era um palco de tensões, mas a Guerra Fria havia terminado e a maior parte do planeta experimentava um período de relativa estabilidade. O governo de George W. Bush focava em políticas internas e na economia, sem grandes planos para conflitos militares. Mas então, os atentados de 11 de setembro mudaram tudo, levando os Estados Unidos a declarar uma guerra ao terror e remodelando a política global nas décadas seguintes. Se os atentados nunca tivessem ocorrido, a segurança nos aeroportos seria bem diferente. Antes de 2001, viajar de avião era um processo muito mais simples. Não existiam inspeções rigorosas, como conhecemos hoje, e itens como líquidos e objetos cortantes não eram estritamente regulados. Sem o ataque às Torres Gêmeas, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos talvez nem tivesse sido criado, e a vigilância em massa promovida pela NSA e outras agências poderia não ter se desenvolvido no mesmo ritmo. A ideia de que qualquer pessoa pode ser um potencial terrorista não teria se enraizado na sociedade, como aconteceu depois dos atentados. No Oriente Médio, o impacto seria gigantesco. Sem o 11 de setembro, os Estados Unidos não teriam invadido o Afeganistão e, possivelmente, o Iraque. O regime do Talibã poderia ter continuado no poder, sem a ocupação americana e sem a guerra de 2 décadas que devastou o país. Saddam Hussein ainda estaria governando o Iraque, e o Estado Islâmico talvez nunca tivesse surgido, já que sua ascensão foi resultado direto do vácuo de poder deixado após a derrubada de Hussein. O equilíbrio de forças na região seria outro, e o Irã talvez não tivesse se tornado uma potência tão influente como é hoje. A guerra ao terror não existiria da forma como conhecemos. Sem a justificativa dos atentados, os Estados Unidos não teriam lançado campanhas militares massivas contra grupos extremistas islâmicos, nem gastado trilhões de dólares em guerras prolongadas. O Patriot Act, que deu ao governo americano poderes amplos de vigilância, talvez nunca tivesse sido aprovado, o que significaria uma política interna menos invasiva em relação à privacidade dos cidadãos. O impacto disso nas liberdades individuais e na forma como a tecnologia evoluiu para monitorar a população poderia ser imenso. No Brasil, os efeitos seriam mais indiretos, mas ainda significativos. O país poderia ter seguido um caminho diferente na sua política de segurança pública, sem importar certas práticas americanas de combate ao terrorismo. Além disso, os mercados internacionais poderiam ter se comportado de maneira diferente, sem a crise econômica gerada pelo impacto dos ataques no setor financeiro global. A relação do Brasil com o Oriente Médio e os Estados Unidos também poderia ter seguido outra direção, já que as alianças políticas e militares foram moldadas por esse evento. Para os nova-iorquinos, a cidade seria outra. O skyline de Manhattan ainda teria as icônicas Torres Gêmeas, que simbolizavam o poder econômico da cidade. O One World Trade Center, construído no lugar das torres destruídas, nunca teria sido erguido. O impacto psicológico na população também seria diferente. Nova York não teria se tornado um símbolo da resiliência americana contra o terrorismo, e o medo de novos ataques não estaria sempre presente no imaginário coletivo. Além disso, a comunidade muçulmana nos Estados Unidos poderia ter tido um tratamento menos hostil nas décadas seguintes, sem a onda de islamofobia que se espalhou após os atentados. Em 2025, estaríamos vivendo em um mundo onde as relações internacionais seriam completamente diferentes.
os Estados Unidos talvez tivessem focado mais em disputas comerciais e tecnológicas com a China desde os anos 2000, ao invés de gastar energia e recursos em guerras no Oriente Médio. A vigilância em massa e a militarização da segurança poderiam ter evoluído de outra forma, com um foco maior em ameaças cibernéticas do que em terrorismo físico. O Oriente Médio teria uma dinâmica de poder distinta, e grupos extremistas poderiam não ter ganhado tanto espaço na política global. A sociedade, de maneira geral, poderia ser menos paranoica em relação à segurança, e a liberdade individual talvez fosse maior. Mas como sabemos, essa não é a realidade em que vivemos. O ataque às Torres Gêmeas mudou para sempre o curso da história, remodelando políticas, economias e a própria mentalidade das pessoas. Se você gostou desse cenário alternativo e quer ver mais histórias que poderiam ter mudado o mundo, confira nosso vídeo sobre como seria se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acontecido. Deixe seu comentário e nos diga: como você acha que o mundo seria sem o 11 de setembro?